bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje, nossa aula de redação. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar na produção textual, porque eu observo que alguns tentam melhorar, mas não sabem nem por onde começar. Então eu trouxe aqui reunir algumas dicas. Esse vídeo é o vídeo 1, nós temos 2 vídeos de dicas de redação. Então, essa semana a gente vê as primeiras dicas e na seguinte a gente complementa, tá bom? Então, vamos lá. Esse vídeo ele é composto por 20 dicas. E, gente, são dicas que na verdade são mais detalhes que às vezes por pressa ou falta de atenção, a gente acaba passando desapercebido da nossa atenção, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica, com as abreviações incorretas, ok? Então, por exemplo, nós utilizamos bastante o linguajar de internet, que é o famoso internetês. E em alguns momentos da redação queremos colocar, só que não pode. A redação escolar, a redação oficial, muitas vezes exige uma linguagem formal e essas abreviações nesse momento vão ser inadequadas. Então, por exemplo, quando às vezes você quer colocar só o P e o barra para o para, o C e o barra para o com, então sempre tem que escrever a palavra completa, ok? E às vezes é até, por exemplo, expressões que você pensa que está ali completo, como fone, correto? É telefone, cine, é cinema. Então, muitas vezes essas abreviações inadequadas é um detalhe que está te fazendo perder ponto e você poderia muito bem não fazer dessa forma. Então, outra coisa muito importante são os acentos. Gente, nós só possuímos 3 acentos dentro da língua portuguesa, que é o acento grave, agudo e o circunflexo, ok? Então, muitas vezes, por uma besteirinha de nada, a gente, eu quero colocar o acento, ou então acha que tem, não tem certeza, e acaba se equivocando. Mas vamos lá. Coloque-os com clareza e corretamente, e não simples traços displicentes, em pé ou deitado. Por exemplo, um traço em pé não dá para o professor saber se é o agudo ou o acento grave, que é o da crase. Então, sempre tem que ser ou levemente para a esquerda ou para a direita, de acordo com o tipo de acento, né? Então, tanto o acento grave quanto o agudo circunflexo devem ser colocados bem próximo das respectivas letras e bem centralizados, não distantes e de lado. Às vezes você coloca o acento mais próximo da consoante do que da vogal. Às vezes você coloca um risquinho de qualquer maneira, então isso acaba atrapalhando. O acento não pode ser um risquinho qualquer, torto, deformado ou ilegível. Tem que ser escrito de maneira correta, clara e precisa. Faça-os de tamanho normal, nem demasiado grandes, nem demasiado pequenos. Ambiguidade. O que é ambiguidade, gente? É o duplo sentido. É quando às vezes a gente, por falta de atenção, ou até mesmo por não saber se expressar de uma maneira clara, acaba escrevendo frases confusas que apresentam um duplo sentido. Então, vamos lá. Evite frases ambíguas, confusas ou de duplo sentido. Ocorrem em má consequência da pontuação ou da má colocação das palavras. A ambiguidade deve ser evitada com a utilização dos termos que expressem claro e objetivamente o que se pretende mostrar. Por exemplo, Alice saiu com sua irmã. Sua irmã é a irmã de Alice ou é a irmã dessa amiga que ela tá falando? Vi José beijando sua namorada. Era a namorada dele ou era do amigo? Um ladrão foi preso em sua casa. Na casa do ladrão ou na casa da vítima? João ficou com Mariana em sua casa. A casa era do João ou a casa da Mariana? Pintaram o quarto da casa em que durmo. No qual durmo ou na qual durmo? Então, a gente pode observar que, pela má construção das frases, vai acontecer bastantes erros de ambiguidade. Então, sempre atenção
a linguagem que não ficou tão clara assim. Quarto, em casos que a redação pode ser anulada. Se estiver ilegível, converso bastante com vocês. A letra não precisa ser redondinha, maravilhosa, cursiva, perfeita. A letra precisa ser legível. Se eu não entendo o que eu leio, como é que eu vou corrigir? Então, se eu leio e não entendo nada, 0. Não vai valer a sua redação. Se fugir do assunto. Gente, fugir do assunto às vezes não é nem falar de uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, o tema é meio ambiente e no seu texto você fala sobre a falta de água em alguns locais. Isso é fuga do tema, mesmo água fazendo parte do meio ambiente. Então, você tem que prestar atenção para não dar também atenção a um subtema e falar só dele, não falar do tema principal. Vai acabar prejudicando o seu texto. Foi escrita a lápis. Foi escrita com rasuras e sem título. Rasuras são os erros que você passa um risco bem feio. O ideal é que você coloque dentro do parêntese com um traço no meio e ao lado escreva o correto. Sem título, né? O título ele é o nome do texto. Foi apresentada sobre a forma de verso. Se sua redação não for um poema ou poesia, não é para ter versos. Você deve fazer em forma de prosa, que é quando você utilizar a linha toda do seu caderno, do seu material. Não obedecer ao espaço e ao número de parágrafos determinado, ou seja, é pedido 5 parágrafos, você faz 2, já pode ser anulado seu texto, porque o mínimo era 5, você não fez nem o mínimo, então não vai nem para correção. Não seguir as instruções relativas ao tema escolhido, tiver menos ou mais linhas do que a quantidade pré-estabelecida, contiver cópia das ideias dos textos de motivação, quando este for dado. Então, às vezes tem um textinho para explicar o que você deve fazer, aí você pega partes do texto e coloca no seu, pode ser anulada. Gente, aspecto visual vai ser a primeira coisa que o corretor, que o professor, ele vai olhar para o seu texto. Então, quando eu pegar, antes de eu ler, eu vou dar aquela olhada bem rápida, e o que é que eu vou analisar nessa olhada? Eu vou ver mais ou menos a qualidade da letra, se o aluno respeitou a margem, se escreveu as palavras muito juntas ou então muito separadas, se a letra é legível, se a folhinha tá limpa, usou a pontuação, eu consigo ler facilmente, então tudo isso é analisado, tá bom? Utilize espaços normais entre as palavras, de modo que estas se posicionem nem muito distanciadas, nem muito próximas uma das outras. Às vezes o aluno quer ficar ali enrolando e bota uma palavra bem longe uma da outra. Então o professor percebe isso, vai tirar a pontuação por conta disso. E também às vezes a letra está muito próxima que não dá nem para ler direito. Então tudo isso dificulta bastante. Tá certo? Aqui, deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Um minuto. Hoje nós vamos ver. Falei que eram 20 dicas, não foi? Hoje nós vamos ver até a dica número 10. Falei do aspecto visual. Barbarismo ou estrangeirismo. O que é? Gente, o estrangeirismo é nós utilizarmos dentro da língua portuguesa palavras de outros idiomas, geralmente é o inglês, como palavras como se fosse do nosso idioma, tá bom? Por exemplo, show. Show é uma palavra de outro idioma. A gente tem uma palavra no nosso idioma para que traduza show, que é um espetáculo, só que às vezes você quer botar show na sua redação e não é permitido. Jeans, calça de brim, cacofonia ou cacófato. O que é isso? É o encontro de sílabas que formam palavras de sentido ridículo ou obsceno, com a produção de som desagradável. Por exemplo, meu coração por tigela. Aí a gente está vendo que é como se fosse formada a palavra tigela nessa construção. Vou mijar para casa. A gente vê, né, um som desagradável. O noivo beijou a boca dela. Esse cadela aqui formado, né? Nunca gaste dinheiro demais. Então a gente tem aqui
vários exemplos de cacófatos, ok? Que é esses sons desagradáveis formados pela má construção dos períodos, né? Caligrafia. Escreva com capricho e nitidez, procurando tornar sua grafia clara, uniforme e bem legível. Gente, se você é um aluno que ele tem problema com caligrafia, não tem outra maneira. Você precisa praticar. Muitos sabem, né, que não é legal ficar ali escrevendo textos, repetindo frases, mas todos os vestibulares importantes que você vai fazer, vai te cobrar redação, e geralmente a redação é a pontuação mais alta. Então é bom desde cedo já ir trabalhando nessa caligrafia, para você não sofrer quando você for prestar vestibulares, ok? Se possui uma grafia ruim, faça de tudo para melhorá-la, porque uma redação escrita com capricho e grafia bonita impressiona favoravelmente. Não invente traços novos nas letras e não enfeite demais as maiúsculas, pois o leitor do texto pode não compreender o que você está escrevendo. Gente, estou dando observações para esse tema. A primeira é grafia bonita impressiona favoravelmente. A caligrafia ela vai ajudar bastante, mas o que vai importar mesmo é o conteúdo. Só que eu só vou poder analisar o conteúdo se eu conseguir ler o seu texto, né? Então, sempre a redação tem que ter um conteúdo bacana, porém a letra precisa estar legível. E tem esse último caso aqui é mais para as meninas, geralmente, que gostam de ficar em pega o M, e puxa uma perna pro M, quer colocar um coração em cima do I. A gente vai para aquelas perguntas. O alfabeto ele te dá 4 opções de letras para você escolher a que você quer utilizar. Cada letra tem 4 formas. Você já criou algum alfabeto? Não. Se você não criou, você tem que utilizar a letra do alfabeto que nós utilizamos, da língua portuguesa. Então, se você tem 4 opções, você não pode criar um M diferente do que tem lá. Você não pode colocar coração no I, que não tem coração no I, é um pingo minúsculo, pequeno. Então, muita atenção a isso. Clichês. O que é clichê? Expressão idiomática de tão utilizada se torna previsível. Desgastou-se, perdeu o sentido, se tornou algo que gera uma reação ruim. Algo cansativo, pode ser previsível e repetitivo. Por exemplo, tem que sair de cabeça erguida, a maldade está no olho de quem vê. Então, alguns textos é o ideal que você não utilize esses clichês. Jargões. O que são jargões, pessoal? Jargões são um grupo de palavras que são utilizadas por alguns profissionais. E é ideal você evitar, porque, primeiro, o seu texto ele tem que ser lido pela maioria das pessoas. E se você utilizar alguns jargões, pode ser que tenha alguma pessoa que não compreenda. Por exemplo, para os advogados, peticionar significa o que os leigos conhecem por entrar com a ação ou pedir para o juiz. Então, peticionar é um jargão. Por quê? Porque é uma palavra que é utilizada naquele grupo de profissionais, que são os advogados. Frases feitas e modismos, porque precisamos evitar. Empobrecem o texto e demonstram ausência de originalidade, falta de imaginação e bom gosto. Por exemplo, a inflação galopante, rigoroso inquérito, vitória esmagadora, astro-rei. Então, são palavras que já são feitas. O leitor sabe que aquilo ali você pegou de alguém, tá certo? Então, é bom sempre evitar essas colocações no seu texto. E por fim, a clareza. Sempre utilizar a clareza nas suas... ser o mais claro possível, né? Esse é o ideal. Se você fica dando rodeios no que vai falar, fica enfeitando demais, acaba prejudicando, né? Porque às vezes você quer mostrar que tem um vocabulário muito aplicado, um vocabulário difícil, e acaba que eu percebo, o corretor, o professor, o leitor percebe que aquelas palavras não fazem parte do seu vocabulário, está colocando aquilo só para enfeitar o seu texto, deixando ele até mesmo incoerente. Então, dicas para ter um texto claro. Redija frases curtas e, portanto, use ponto à vontade. Escreva com toda simplicidade e clareza, sem embolar o assunto. Ser claro
é ser coerente, conciso, não se contradizer. São inimigos da clareza. A desobediência das normas da língua, os períodos longos e o vocabulário difícil, rebuscado ou impreciso. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que isso quer dizer. Evidencie todo o conteúdo da escrita. Lembre-se de que está dando opinião, desenvolvendo ideias, narrando o fato. O mais importante é fazer-se entender, ok? Então, espero, gente, que com essas dúvidas vocês possam melhorar as produções de vocês, tá bom? Na aula que vem a gente continua com mais dicas.